A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 11, que diz: Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no, acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Então, essa passagem é onde o Senhor Jesus ali vai estar com seus discípulos, com a multidão, e o Senhor ele vai estar ali testando os seus discípulos. Nós estamos falando da liderança do Senhor Jesus, liderança essa de Jesus que treina a sua equipe. Falamos no episódio anterior que os discípulos são enviados em uma missão, e agora nós vamos falar os discípulos são treinados por meio de testes, que está baseado em Lucas 9, do versículo 1 ao 17. Então, a primeira multiplicação de pães e peixes feita por Jesus foi registrado nos 4 evangelhos. Então, Mateus, Marcos, João e Lucas estão registrados esse grande milagre aí, o primeiro e grande milagre da multiplicação de peixes e pães. Nós vamos ver que nesse milagre nós vamos ver uma alusão ao suprimento que Deus operou no deserto, quando Israel estava peregrinando, quando Deus ali ele envia maná, codornizes, e tudo isso ali nós vamos ver essa multiplicação fazendo alusão de quando o povo estava lá no deserto e ali o Senhor, o nosso Deus, multiplicava, enviava ali o alimento para aquele povo. Então agora Jesus com o povo no deserto, ele vai ali fazer a multiplicação, o milagre da multiplicação. Nós vamos ver que além da prova, além de provar a divindade de Jesus e seu poder de multiplicar e suprir, esse milagre ele é didático, pois ele está ensinando que os discípulos acerca da sua dependência de Deus, para suprir a necessidade das pessoas. Então Jesus ele vai estar ali e vai acolher aquela multidão necessitada. E ali os seus discípulos estão observando. E ao observar o que o Senhor está fazendo, eles estão também aprendendo e vendo como o Senhor, o poder do nosso Deus, e como o Senhor trata aqueles que estão necessitados. Então aquela multidão estava ali necessitada. E acolher ela é uma atitude constante e natural de Jesus. Aquele que vai sinceramente a Jesus jamais é desprezado ou rejeitado. Quem for até Jesus, o Senhor nunca desprezou ninguém. E ele não despede ninguém para morrer pelo deserto. Pelo contrário, ele sempre é um Deus que ele vai prover e atende a necessidade de todos aqueles que ali se chegam ao Senhor. Jesus ele acolhe, instrui e socorre as pessoas desesperadas e necessitadas. Então, o dia passa, nessa passagem da multiplicação, o dia vai passando, o sol vai declinando, e nós vamos ver os discípulos querendo despedir a multidão. No versículo 12, fala sobre isso. Então, Jesus ele vai dizer para os discípulos, não, dai-lhe vós mesmo de comer. Versículo 13 diz. Jesus está provando seus discípulos, pois já sabia o que faria. Então, a aula do dia para a sua equipe de discípulos era a seguinte: somente Deus pode suprir nossas necessidades. E dentro desse tema, nós vamos tirar aí 3 lições que são ensinadas por Jesus aos seus discípulos e a nós nos dias de hoje. A primeira lição é: nem sempre nossas soluções estão de acordo com a vontade de Deus. Então, diante da necessidade das pessoas, o discípulo queriam que elas fossem dispensadas. Onde ele diz no versículo 12, mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram, despede a multidão para que indo às aldeias e campos circunvizinhos se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em um lugar deserto. Então essa foi a orientação, foi o que os discípulos, a solução que os discípulos acharam. Então Jesus ele vai apresentar uma outra solução, uma solução contrária que os discípulos queriam. Jesus vai dizer, dá-lhe vós mesmo de comer. Então,
aprendemos aqui que nós corremos o risco de apresentar soluções fáceis para fugirmos de nossa responsabilidade. Mas quando damos comida a um faminto, estamos dando a Cristo. Muitas das vezes é muito mais fácil correr das nossas responsabilidades dando soluções que sejam favoráveis, que seja a nós mesmos, ou seja conveniente a cada um de nós. Mas Jesus não. Jesus ele vai dar uma solução, e solução essa que dependia da fé, dependia realmente daqueles confiarem, acreditarem realmente que o Senhor ele estava ali, ele tinha todo o poder, tem todo o poder de multiplicar. Quando nos evadimos de nossa responsabilidade, seremos julgados pelo pecado da omissão no juízo final. Então não adianta a gente se omitir, ou evadir da nossa responsabilidade, daquilo que nós fomos chamados para fazer, daquilo que nós nos comprometemos a fazer. Se nós fugirmos disso, vai chegar o dia que nós seremos julgados no juízo final. E isso é um ponto que muitos hoje não se preocupam mais, estão tão preocupados mais, vivem hoje, correm, fogem da sua responsabilidade e muitas das vezes não agrada ao Senhor. E sabemos que naquele grande dia prestaremos conta de tudo que nós estamos fazendo, seja bom ou seja mal. Então, outro ponto aqui, para que nós possamos, uma das lições que Jesus ele passa ali para os seus discípulos, para nós, que as necessidades das pessoas são aparentemente maiores que nossos recursos. Então, os discípulos, eles conseguem levantar 5 pães e 2 peixes, Mas o que isso significa para tanta gente? João 6,9 fala sobre isso. Na obra de Deus, parece que as demandas sempre são maiores do que os recursos disponíveis. Quando olhamos para a realidade do mundo, com seus flagelos, nossa tendência é sentir-nos impotentes diante de tantas exigências. Ao tempo que olhamos para os poucos recursos de que dispomos, e vemos realmente que isso é muito pouco para tanta gente, isso é muito pouco para tanto que a gente quer fazer em prol da obra do Senhor. Então, a seara ela é grande, mas os obreiros são poucos. Lucas 10:2 fala sobre isso. Os poucos obreiros são os menos capacitados, e os mais limitados em tudo. Se olharmos para os grandes homens e mulheres de Deus, que aceitaram ser chamados para servir ao próximo e pregar o Evangelho, veremos que, em sua maioria, eles não dispunham dos recursos suficientes para atender às demandas. A diferença é que quando temos um chamado e cremos no Senhor que nos chamou, a provisão virá na hora certa. Então, muitos acham que tem que ter recursos, tem que começar tendo isso, aquilo, para que a gente consiga fazer. Não, todos aqueles que começaram uma grande obra, que foram homens e mulheres, instruídos pelo Senhor, começaram com poucos recursos, ou até sem nenhum, mas o Senhor estava no controle, o Senhor foi aquele que estava ali para prover, na hora certa, no momento certo. Então, hoje você pode olhar um grande ministério, olhar uma igreja que talvez hoje se torne uma matriz, uma igreja grande, uma igreja que está realmente ali na comunidade, hoje tem recurso que antes, no início, não tinha nenhum recurso. De repente começou com 2 ou 3 pessoas, começou realmente, muitas das vezes, no tempo, sem templo, sem nada, e Deus ele foi abençoando. Por quê? Porque o Senhor, ele provê, ele é o provedor. Outro ponto, outra lição importante para que nós devemos aprender com Jesus, mediante essa mensagem, só podemos realizar a obra de Deus com os recursos dele. A boa notícia é que Deus é a fonte de toda a provisão. Tal fonte é infinitamente maior do que as necessidades à nossa volta. Devemos lembrar que Jesus está provando os seus discípulos, pois já sabia o que faria. Não é que Jesus não sabia, que ele estava ali sem saber o que fazer. Ele já sabia, já ia dar a solução. João 6,6 fala sobre isso. E quem vai fazer o milagre não são os discípulos, mas Jesus. Então os discípulos, eles são meros figurantes. Eles estão ali para aprender que Deus é o provedor do ministério que eles vão realizar. A obra divina é feita
por pessoas escolhidas por Deus, né, que entende que as necessidades serão supridas por Ele. Então é viver na dependência do Senhor, né? A obra do Senhor é realizada com os recursos do Senhor. É Ele que é o provedor. E não na nossa força, não do nosso jeito, não da forma que nós achamos que deve ser, ou que nós devemos, né, muitas das vezes entrar, né, muitos entram em dívida, se faz tanta coisa, está confiando em si mesmo, na força, e é o Senhor que é o provedor. Nós temos que estar sempre atento que o Senhor, Ele é o provedor de todas as coisas. Se Ele está no controle, e se está tudo sobre o controle do Senhor, e se Ele se agradar e for segundo a sua vontade, pode ter certeza que as coisas vão acontecer. Então, o modus operandi de Jesus, né, nós vamos ver que Jesus ele veio para mostrar algo absolutamente novo a seus discípulos. Embora o profeta Eliseu, em seu ministério, tenha realizado o milagre da multiplicação de pães, né, isso não pode ser comparado ao que está acontecendo aqui. Jesus Cristo ele veio para fazer a sua graça transbordar. E ele faz isso sem precedente. Com o milagre é realizado por Jesus. Como o milagre é realizado por Jesus? Primeiro, Jesus ele manda o povo se assentar em pequenos grupos. No versículo 14 e 15 diz: Então disse aos seus discípulos, fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. Então, para que o milagre da multiplicação acontecesse, Jesus ele organiza os necessitados. Deus põe ordem, né, no caos e nos faz nos instruindo como devemos proceder nos momentos de crise. No momento de crise, nós precisamos estar ouvindo a voz do Senhor, né, e fazendo conforme Ele está mandando fazer. Se apacentar em grupos de 50 em 50, que seja de 50 em 50, né, e aguardar é para aguardar. Então Deus ele vai pôr em ordem ali, e Ele põe em ordem todas as situações, não importa qual seja o caos, não importa qual seja a dificuldade, mesmo no meio da crise, né, nesse momento de crise, nós precisamos confiar no Senhor. Por exemplo, né, devemos organizar nossas contas ou necessidades para resolver nossos problemas. Nossa prioridade devem ser nossas necessidades. E Deus é superior a cada uma delas. Então, a tua necessidade não é maior do que Deus. Nós devemos sim, né, organizar, saber. Eu observo que tem muitas pessoas que estão vivendo em dívidas, né, que está devendo um, deve outro, deve na praça, no crédito, tudo quanto é lugar. Mas se perguntar a essa pessoa qual o valor que essa pessoa está devendo, a pessoa não sabe. Então, primeiro, meu conselho é organize, pegue, calcule, veja quanto você está devendo, né? Faça a conta, né? Faça um planejamento ali de como você poderia pagar e coloque diante do Senhor e assim, faça contato e procure um meio mais, né, um meio de quitar. E o Senhor, né, colocando diante dele, ele vai dar realmente a direção e com certeza, tenha certeza que o Senhor está no controle, ele pode ajudar. Então isso fica aí um exemplo, se organize. Se você não sabe quanto você está devendo e quem você está devendo, faça um levantamento, escreva no caderno e coloque ali diante do Senhor. Então o Senhor é um Deus organizado, então ele pode suprir qualquer necessidade. Da mesma forma que ele fez multiplicar aqui, ele pode te dar saúde para você trabalhar e conseguir pagar a tua dívida. Outro ponto, que é necessário entregarmos a Jesus tudo que temos. Então os discípulos eles entregaram a Jesus os peixes e os pães que tinham em sua posse. Versículo 16 diz: E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo-os os olhos para os céus, os abençoou, partiu e deu-lhe aos seus discípulos para que os distribuísse entre o povo. Então o milagre aconteceu e todos foram alimentados. O pouco na mão de Jesus se torna muito. O milagre aconteceu porque tudo estava nas mãos de Jesus. E os pães e os peixes foram multiplicados quando foram distribuídos. Então, o milagre acontece no processo da obediência. Então, mesmo passando por necessidade,
né? Devemos estar em obediência ao Senhor, entregar a Jesus tudo que temos, né? O que você tem hoje? Fala para o Senhor: Senhor, eu tenho isso hoje, e a dívida é essa. Coloca diante do Senhor, peça a Ele direção, com certeza o Senhor ele está pronto a te dar uma direção, a te direcionar e colocar no teu caminho. Pode surgir oportunidades para que assim você venha conseguir quitar, seja essa dívida aí ou o que for. Então o milagre acontece porque tudo está nas mãos do Senhor Jesus. Então coloque diante do Senhor. Coloque esse problema nas mãos do Senhor e creia que Ele tem o poder. E obedeça no momento do processo, né, para que o milagre aconteça. Esteja em obediência. Se o Senhor está mandando ir, vai. Se Ele está mandando ficar, fique. Né? Se movimente de acordo. Se é para sentar no grupo de 50-50, senta naquele grupo. E ali vai e creia que o Senhor ele tem todo o poder. E o outro ponto é que as bênçãos no tempo da fartura devem ser economizadas para o futuro. Então o versículo 17 diz: todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que ainda sobejavam, foram recolhidos 12 cestos, né? Tempos de milagres sempre são um período de fartura. É muito bom, né? Quando as coisas estão bem, quando você tem o suficiente para pagar a conta, quando sobra alguma coisinha, isso é muito bom, né? Mas nesse tempo de fartura, né, não é o tempo que a gente deve gastar tudo. Quantas pessoas hoje, né, gastam tudo que tem, né? E não lembra, não pensa que pode chegar o dia mau, o dia que vai precisar. Então, temos de aprender a guardar os excessos de bênçãos, né? Infelizmente, vivemos no tempo, né, onde a cultura, né, do desperdício, né, ela tem imperado. Então, somos programados pelos meios de comunicação a consumir o máximo possível. Assim, não usamos os recursos com responsabilidade, mas com desleixo, né? E o reino de Deus é um reino de fartura e de abundância, mas não um reino de desperdício. Quando nós olhamos José lá no Egito, ele agiu de forma sábia, né, ao aconselhar Faraó a estocar com prudência, né, as colheitas dos tempos de fartura. Então José ele orientou: guarda a parte, né, que vai vir um tempo de fome, de seca na terra. E isso foi o que aconteceu. Então, assim eles teriam o suficiente, né, para si e para outras pessoas, quando o dia da escassez chegasse, né, o que de fato aconteceu. Então, se hoje você tem, Deus tem te abençoado, né, reserve. Então, a bênção do Senhor, né, do tempo de fartura deve ser economizada para o futuro. Então, Jesus ele vai nos ensinar que na obra de Deus não podemos desperdiçar nada. No entanto, não podemos perder de vista o que Jesus está fazendo. Ele está suprindo, ele está superando tudo o que veio antes dele, mostrando que o que sobrou no final, né, das contas era muito maior daquilo que havia no começo. Então, se você entender a importância do excesso de bênção, aquilo que você tem te abençoado e que você tem que reservar, economizar para o futuro, quando você chegar no final, aquilo que era muito maior, né, muito maior, vai ser muito maior do que no começo, né? Vai ser muito maior e você vai ver o quanto isso é importante para que possamos viver, né, a nossa vida, né? E isso é uma forma também de estar engrandecendo o nome do Senhor Jesus. O Senhor ele abençoa, mas nós precisamos administrar aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. E como você tem administrado aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos? Tem sido fiel ao Senhor, né? Tem agido com generosidade, tem atendido os necessitados, tem se preocupado com a obra missionária, com a obra social da igreja, né? Isso é um ponto para a gente pensar também, porque quem é generoso nessas áreas são pessoas que vão prosperar e o Senhor sempre vai dar semente a quem sabe semear. Então, nós possamos, mediante essa palavra, entender que o nosso Deus é um Deus abundante, né? E que a graça de Jesus ela é maior do que as nossas necessidades, tenha certeza disso. Então, Jesus ele ordena que tenhamos compaixão pelos necessitados.
né? Jesus quer que oremos por milagres. Jesus ele nos ordena a pregar Jesus Cristo, né? E o pão que é o pão que satisfaz. Então que você fique com essa palavra nesse dia, medita nela, encaminhe para alguém. Se você se identifica aí nessa mensagem, ora ao Senhor, faz um propósito com Ele e avance, né? Sendo aquele que vai, a partir de agora, pagar suas dívidas, se preocupar em economizar e abençoar aqueles que estão necessitados. E se você conhece alguém que está nessa situação e o Espírito Santo de Deus tem te tocado, encaminhe essa mensagem para que essa pessoa também venha receber do Senhor e venha ser orientado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo para poder estar caminhando, avançando. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.